Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui ao nosso estudo. No nosso primeiro encontro nós falamos sobre a ideia de legitimação, né, das prisões, alguns princípios que são bem interessantes, a ideia da homogeneidade, da teoria dos degraus, né, apresentamos alguma jurisprudência, falamos do contraditório, que é uma coisa que é pouquíssimo usada, tanto nas decisões quanto nas petições dos profissionais que atuam na área, e agora certamente vocês vão utilizar essa estratégia, né, de garantia do princípio do contraditório. E agora, caso tenha ficado alguma dúvida, isso é uma vantagem desse nosso curso, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, aurinei@hotmail.com, está aí na tela para vocês. E aí eu deixo também à disposição as nossas redes sociais, o Instagram, Aurinei Brito, e o Facebook, Professor Aurinei Brito. Estarei lá sempre à disposição de vocês para conversarmos sobre o desdobramento dessas questões. São duas leis muito novas que estão entrando em vigor e certamente muita discussão virá a partir daí e até decisões dos nossos tribunais. Então nós vamos estar acompanhando isso. A gente tem a pretensão de que esse material viria uma obra mais completa para vocês, até complementando esse nosso material de apoio, desenvolvendo isso, mas só para registrar que eu pessoalmente estaria à disposição de todos vocês para dar continuidade, além das câmeras, além das nossas aulas, uma conversa, um bate-papo aí pelas nossas redes sociais. Então vamos lá, agora falando das características das medidas cautelares, a gente pode falar da ideia de cumulatividade, já falamos um pouquinho no primeiro vídeo, que as medidas cautelares elas podem ser aplicadas cumulativamente. O parágrafo 1º do 282 traz isso para a gente no sentido de que as medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. E o parágrafo 4º, que já foi lido, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação e, em último caso, decretar a prisão preventiva. Nós vimos isso até quando nós falamos da ideia de ultima ratio, tá? Então essa é a ideia da cumulatividade, uma característica. E a outra característica que está aí no nosso material é a oficiosidade, né? Será que as medidas cautelares, a prisão, ela pode ser decretada de ofício pelo magistrado? Isso é importantíssimo porque até a entrada em vigor do pacote anticrime isso era possível, estava lá previsto no 310 do Código de Processo Penal. Mas agora com essa reforma não mais poderá, já que o parágrafo 2º do 282 foi alterado para retirar a possibilidade de decretação de ofício das medidas cautelares. Então ficou com a seguinte redação no parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, quando no curso da investigação, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Então, o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, essas leis elas foram publicadas ali no Natal, né? Foi nosso presente de Natal para quem trabalha e atua na área criminal, as duas leis, retirou então a possibilidade de decretação de ofício dessas medidas cautelares. Mas o interessante é que, para preservar essa ideia de excepcionalidade das medidas cautelares, o artigo 282, parágrafo 5º, possibilita a revogação de ofício ou a substituição de ofício pelo magistrado. Vamos lá no parágrafo 5º do 282. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, caso sobrevenham razões que a justifiquem. Então isso fica registrado, de ofício só a revogação ou a substituição, não podendo mais
a decretação de uma medida de ofício. As próximas características, no item C, jurisdicionalidade e fundamentação, trazendo aqui o artigo 283 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 61 da nossa Constituição Federal. Olha só, o 283, que foi um dispositivo que ficou muito conhecido quando o Supremo Tribunal Federal julgou as ações declaratórias de constitucionalidade ali promovidas pela OAB 43 e 44, quando foi tratada a ideia de execução provisória da pena, né, a prisão, a famigerada prisão após julgamento de segunda instância, que nós acompanhamos aí pela imprensa. Esse dispositivo 283, que foi muito explorado no julgamento, foi alterado e a redação passa a vigorar da seguinte forma: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Na alteração, nós podemos já adiantar, nós vamos tratar desse tema daqui a pouco com mais profundidade, mas eu posso adiantar a vocês que a redação do 283 ela não trouxe relevantes alterações. Na verdade, foi retirada ali o limite da redação que fixava na preventiva e na temporária. Então, como existe hoje uma variedade de medidas cautelares, ou como o professor Auri fala, na polimorfologia das medidas cautelares, elas não se resumem mais à prisão. Então, isso foi uma ampliação e reforçou a ideia de que a decretação de uma medida cautelar ela precisa ser de uma autoridade judiciária e competente para o caso, por ordem escrita e fundamentada. Então, isso confirma a necessidade de um magistrado para a aplicação de uma medida cautelar e também da fundamentação. Há discussões, né, há, na verdade, exceções. Na Lei Maria da Penha, por exemplo, há uma exceção que a gente vai mencionar também aqui durante as nossas aulas, mas há uma exceção da possibilidade do delegado ali decretar uma medida cautelar de afastamento, caso haja urgência, mas eu não vou antecipar os nossos assuntos. O que é importante nesse ponto aqui é que a nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, ela fixou algumas condutas criminosas que configuram o abuso de autoridade, que estão diretamente ligadas à fundamentação da decisão. Então, mais do que nunca, como nós falamos no nosso primeiro vídeo, mais do que nunca os magistrados, assessores, analistas técnicos judiciários precisam estar atentos a essa alteração, e a advocacia e todos que atuam nessa área, para que não se permita que isso aconteça, né? Ou para que a advocacia atue num caso onde houver dolosamente um abuso por parte do magistrado. Então, olha só, o artigo 9º da Lei 13.869, da nova Lei de Abuso de Autoridade, ela traz a seguinte redação: decretar medida de privação da liberdade. Vamos fazer a leitura juntos aqui para que a gente tenha pelo menos conhecimento dessa lei. A gente pode depois fazer, óbvio que a Lei de Abuso de Autoridade não é o objetivo do nosso curso, mas a gente precisa passar por isso. A gente pode, numa outra oportunidade, fazer um estudo mais aprofundado da lei, mas a leitura nos satisfaz nesse momento. Decretar a prisão, decretar a medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. 2.
substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. 10. Decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento em juízo, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Agora sim, a gente fica pensando aqui, a fundamentação, o erro na fundamentação pode levar até a um crime de abuso de autoridade. Lá na lei de abuso de autoridade, sem a intenção de aprofundar e de exaurir o tema, a lei de abuso de autoridade ela traz um dolo específico. Então o magistrado, para ser responsabilizado nesse sentido aqui, é preciso que fique comprovado o dolo de se impor ali exacerbadamente, né? de realmente abusar do poder que o Estado ali lhe confiou. Mas, de todo modo, é importante ter cuidado. O que ajudou ainda no pacote anticrime? O artigo 315 do Código de Processo Penal veio com uma redação mostrando para a gente o que é fundamentação. Porque até aqui o que nós tínhamos era uma análise ou uma compilação jurisprudencial do que era fundamentação idônea e do que era fundamentação inidônea. Então, nós temos esses elementos extraídos para a gente conseguir fundamentar ou, na verdade, satisfazer os nossos tribunais superiores dentro de uma ideia de fundamentação idônea. Mas agora o 315 trouxe para a gente o que é fundamentação, o que a gente pode entender por isso, quais são os elementos necessários para que uma decisão seja bem fundamentada. Vamos lá no 315, artigo 315 do Código de Processo Penal. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Ótimo, isso aqui reforça o que está no 283. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Volta aqui para mim, para que a gente lembre de uma situação que acontecia muito, que acontece ainda muito na prática da advocacia, que é nos depararmos com uma decisão judicial que simplesmente repete o que está descrito ali na lei. Faz uma cópia do artigo, copia o 312 e bota na decisão. Copia ali a ideia de garantia da ordem pública e coloca na decisão. Ou pega um conceito, o próprio conceito ou a própria expressão garantia da ordem pública, põe lá, olha, estou aqui decretando a prisão preventiva para garantir a ordem pública. Tá bom, e o que significa a ordem pública, a garantia da ordem pública nesse caso? Alguns autores, inclusive, defendem a inconstitucionalidade dessa expressão exatamente por ela ser muito vaga, o que não se coaduna com o nosso sistema constitucional. Tem uma decisão aqui do ministro Dias Toffoli que ele fala sobre essa questão, sobre essa mera repetição, está aqui no material de apoio, o habeas corpus 138.453. Ele diz assim: na espécie, o juízo de primeiro grau limitou-se a repetir a fórmula legal,
sem base em elementos fáticos concretos, amparando-se na suposição de que o paciente poderia praticar atos tendentes ao impedimento da apuração da verdade real. Que, como é sabido, simples possibilidades, meras suspeitas, ilações, suposições ou conjecturas não autorizam a imposição de uma medida cautelar. Olha só que importante essa decisão para a gente agora dentro da nova legislação, porque nós tínhamos um referencial muito importante que era a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Mas infelizmente ela não era seguida, porque essa decisão ela é uma decisão de 2016, né? Então em 2017, 2018 e até em 2019, nós tivemos ainda muitas decisões judiciais decretando medidas cautelares sem a devida fundamentação e desrespeitando esse entendimento da nossa Corte Máxima de Justiça. Então agora, já que nós não conseguimos compreender qual a necessidade da motivação, da fundamentação de uma decisão judicial, o pacote anticrime teve que apresentar isso para a gente de uma forma extremamente clara, ao meu ver até redundante e de certa forma desnecessária, mas que se mostrou prudente e se mostrou aí sim com uma certa necessidade para quem ainda não havia compreendido como esse sistema deve funcionar. E aqui a gente continua o parágrafo 2º do 315, no inciso 3, volta aqui para a lei, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então o motivo ali não pode ser vago, precisa ser um motivo que esteja ligado ao fato. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Eu vou terminar a leitura do 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Olha só, essa parte aqui final, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, lembra muito o que nós temos de conteúdo na súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, né? Para quem está atuando aí na advocacia criminal e vê ali o desespero da família que está com um parente encarcerado, né, e aquela pressão ali no escritório, em casa, para que você consiga devolver a liberdade daquela pessoa, e você entra com um pedido de revogação, entra ali com um habeas corpus pedindo a liminar, e você tem essa liminar negada. Aí naquele momento você fica na dúvida se você entra com um outro habeas corpus na instância superior ou se você aguarda o mérito daquele julgamento. Você fica naquela dúvida, e aí a prática nos levou a entrar com um novo habeas corpus ali para o STJ, e o STJ nega a liminar. Aí você entra com habeas corpus para o Supremo aí acata e defere o seu pedido, e isso acontecia numa velocidade muito boa, porque a pessoa que está ali encarcerada, ela necessita dessa velocidade, ela necessita dessa agilidade, dessa celeridade. Mas aí isso estava sobrecarregando o Supremo Tribunal Federal. Então foi editada a súmula 691 e foi criada a ideia de supressão de instâncias. Essa ideia de supressão de instâncias, ela proíbe, né, ela veda que façamos o recurso substitutivo, façamos o habeas corpus em substituição ao recurso, ou seja, o habeas corpus substitutivo do recurso, porque o Supremo viu que há necessidade ali de esgotar aquela instância. Então a gente precisa aguardar o mérito do julgamento daquela liminar que foi indeferida lá no Tribunal de Justiça, para depois do mérito sim a gente conseguir recorrer
ao Tribunal Superior. Então isso foi avançando, essa súmula acabou ganhando força, mas a força maior do nosso sistema é a força da Constituição, é a força da liberdade. Então acabou-se chegando à conclusões de relativização da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, para entender o seguinte: quando há elementos que apresentam uma extrema necessidade de deferimento daquela medida, é preciso que o tribunal avalie a superação, a relativização da súmula. Ou quando há teratologia, ou seja, quando aquela decisão ali for absurda, violadora do que está disposto e construído na jurisprudência daquele tribunal, daquela corte, isso também autoriza a relativização da súmula 691. Essa decisão aqui do Gilmar Mendes, que está aqui no nosso material de apoio, no habeas corpus 163010, é onde o ministro Gilmar Mendes apresenta essa possibilidade de relativização da súmula 691, quando ele diz assim: a súmula pode ser afastada em duas hipóteses. A, seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal, ou B, a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo Tribunal Superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou seja, uma decisão teratológica, tá? Então vamos lá. Voltando aqui à ideia de fundamentação do 315, hoje, com essa construção, uma análise sistemática disso tudo, que precisa fundamentar e que, se não fundamentar, pode preencher ali as elementares do crime de abuso de autoridade, é preciso que o magistrado, até os ministros dos tribunais superiores, percebam ali que, na presença de uma situação que se apresente como violadora da súmula 691, ele deve ainda assim fundamentar nessa construção jurisprudencial que diz que há possibilidade de flexibilização, para dizer se é o caso ou se não é o caso, tá bom? Então esse artigo 315, ele fala da nossa ideia de fundamentação, e com isso, dando o nosso tempo aqui do vídeo, a gente faz um corte, faz um break, e daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo para continuar a nossa matéria, o nosso estudo. Obrigado.